Então, vamos dar início à nossa aula. Como eu tinha falado da outra vez, eu vou iniciar a aula com uma pergunta que me foi endereçada. Ela foi endereçada pelo meu amigo Carlos Carmo, e ele disse o seguinte: gostaria que você explorasse um pouco mais a ideia do renascimento, visto, em linhas gerais, como um ressurgimento da cultura clássica greco-romana, essencialmente pagã, de certa forma embalada, digamos assim, por uma visão cristã do mundo. Nesse momento, nesse com dois S, portanto, é nesse momento que nós estamos vivendo, né? Não naquele. Não, naquele. Naquele momento, creio, a cultura ocidental começa a ser moldada com essa mistura de culturas tão díspares como Grécia, Roma e Israel, cujos valores reinterpretados vão ser reunidos em uma única visão de mundo. Essa transformação não será pacífica e mergulhará a Europa em violentas lutas pelo poder. Eu vou começar por essa pergunta, a questão que ele levanta, para depois a gente entrar começar a abordar o livro O Príncipe do Maquiavel, né? Então, veja, eu vou dividir a questão dele em duas partes, né? Uma eu acho que não há reparo a fazer, e na segunda, sim. E vai ser um comentário, a segunda parte da pergunta dele, que vai introduzir a nossa aula de hoje, né? Então, a primeira diz o seguinte: o Renascimento, em linhas gerais, é o ressurgimento da cultura clássica greco-romana, essencialmente pagã, de certa forma embalada, digamos assim, por uma visão cristã do mundo. É isso. Então, o Renascimento, o que renasce no Renascimento? O que renasce, na verdade, não chega a ser um renascimento, é o nascimento de uma nova apropriação da cultura clássica, nova porque distinta daquela apropriação da cultura clássica pelo medievo. Né? A forma canônica de dizer o Renascimento é o Renascimento da cultura clássica. Mas não é bem isso, porque a cultura clássica, de certa maneira, foi apropriada durante o medievo. Né? Platão e Aristóteles, sobretudo, a filosofia clássica platônica no primeiro momento e aristotélica no segundo, com São Tomás de Aquino. O que renasce, o que nasce, é uma nova leitura, uma apropriação de outro tipo. De certa maneira, uma apropriação da cultura clássica, dando um salto por cima da cultura medieval. É como se fosse uma volta às origens, né? Uma tentativa de encontrar a cultura clássica não mais pela transmissão do cristianismo. Então, nesse sentido, seria esse o renascimento. Agora, a segunda parte da questão do Carlos, que eu gostaria de tecer algumas considerações, diz o seguinte: nesse momento, ou seja, naquele momento, a cultura ocidental começa a ser moldada com essa mistura de culturas tão díspares, Grécia, Roma e Israel, cujos valores reinterpretados vão ser reunidos numa visão de mundo única. Não é bem isso, a meu ver. Quer dizer, não é no Renascimento onde se dá o encontro dessas culturas, Grécia, Roma e Israel. Não é aí, porque esse amálgama dessas três culturas, vamos dizer assim, do greco-cristianismo, vou colocar Israel dentro do cristianismo, né? Greco-romana e cristã, esse amálgama já se dava mesmo nas origens do cristianismo primitivo. Nós podemos dizer que o cristianismo já é uma amálgama da cultura, claro que Roma não, mas da cultura grega. Já é uma apropriação, já é uma utilização da cultura grega. Isso fica claro no livro do grande helenista alemão, Werner Jäger, aquele autor dos clássicos, Paideia. Ele tem um livro menor, um opúsculo, né?
cujo título é Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. Né? Nesse livro do Werner Egger, e ali esse livro, Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, ele coloca já que na origem, que o cristianismo, na sua origem, já é, em alguma medida, uma amálgama com a cultura clássica grega. Né? Então, vamos ter em mente isso. Que o Oriente Médio, nessa época de Jesus de Nazaré, ele já era fortemente helenizado. Inclusive, a língua grega era a língua franca naquele ambiente. É como se fosse o inglês do nosso tempo. Todos os homens e mulheres, mulheres não tinham acesso a isso. Os homens cultos, não importando de que nação, naquele ambiente, ele era versado em grego. Então, um homem culto, para conversar com outro, conversaria em grego, como hoje as pessoas, quando viajam, conversam do Vietnã, vai conversar em inglês, vai encontrar um holandês e um búlgaro. No Vietnã, é natural, quer dizer, que se conversa em inglês, porque inglês é a língua franca. O grego era a língua franca naquele momento. Era a língua de cultura. Aconteceu um fato curioso. Né? Quando Alexandre da Macedônia invade a Grécia, ele, né, no seu caminhar em direção ao sul, atravessa o mar Mediterrâneo e vai ganhar a costa, né, do norte da África, o Egito e o Oriente Médio, ele leva consigo a cultura do invadido. Então, Alexandre da Macedônia se converte à cultura grega e o que ele leva consigo é a cultura grega. Então, aquele ambiente, aquele ambiente onde vai nascer Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é marcado profundamente pela cultura grega. Muito bem. O que o Werner Egger mostra é que o cristianismo, para afirmar a sua doutrina, ele foi fazendo crescentes empréstimos à cultura grega, né? Inclusive a areté grega, as virtudes gregas, né? Que eram bem disseminadas naquele momento. Se a gente tiver em mente dos 4 evangelhos canônicos, né? Existem diversos evangelhos, mas a igreja chanciona, a igreja romana chancela 4 como os canônicos. Né? Se nós pegarmos o último a aparecer, o que já é a expressão de um cristianismo mais amadurecido, o Evangelho de São João, que é o quarto, é o último dos 4, né? Se nós pegarmos, todos os evangelhos são escritos em grego, né? Porque não faria sentido escrevê-lo em aramaico ou em hebraico, porque a vocação, desde o início do cristianismo, é não ser mais uma seita judaica, e sim uma religião universal. A palavra grega para universal é católico, né? Então, católico é universal. É uma mensagem que se destina aos gentios, aos povos de todas as nações, e, evidentemente, que para cumprir essa vocação só podia ser escrito em grego, que era a língua franca. Né? Muito bem. Então, você pegar em João, a primeira frase, como é que o Evangelho de João se inicia? Está dito lá. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, tem a descrição de 3 momentos. Não é? No princípio era o Verbo, momento 1. Que nós podemos dizer o momento grego, da filosofia grega. Vou dizer por que depois. Segundo momento, o Verbo estava com Deus, é o momento judaico. Terceiro momento, o Verbo era Deus, a identificação com o Verbo e Deus, é o cristianismo. Então, para se chegar no cristianismo, no terceiro momento, teve que percorrer 2 momentos anteriores. Né? E se a gente pegar no grego, como é que é dito isso? No princípio era o Verbo. É dito assim, arché logos, arché logos. Ora, a filosofia grega, ela se inaugura com Tales, a filosofia grega, e por extensão a ciência ocidental, ela se inaugura com a pergunta pela arché, não é isso? Qual é a arché, o fundamento? Como eu posso... A intenção do filósofo Tales de Mileto, que respondeu, a arché é água, ou seja, o fundamento é algo como água é.
a intenção de reduzir a multiplicidade dos fatos, dos eventos, a uma unidade cognoscível, compreensível. Isso é arqué, não é isso? A procura pelo arqué. Por trás da multiplicidade haveria uma unidade. Ou seja, a multiplicidade não seria mais do que a variação, as múltiplas variações do uno, arqué. Então a pergunta pelo arqué foi inventada na Grécia, foi inventada pela filosofia grega. E logos é um termo grego para dar conta, não apenas da... A palavra grega logos significa a ordem das coisas, a ordem cósmica e também o pensamento e a linguagem. Então, veja, quando o Evangelho de João abre com isso, no princípio era o verbo, arqué era logos, isso é nitidamente grega, está no ambiente da reflexão grega, que aí nesse momento já tem 4, 5 séculos de amadurecimento. Não é? No segundo momento, João diz, logo estava com Deus, e no terceiro faz a identificação. Então, o cristianismo como a identificação, tornar idêntico o Logos com Deus. À luz, não apenas da revelação de Jesus, mas à luz da filosofia grega. Né? Então, aí está, quer dizer, desde o início, o cristianismo esteve comprometido com algum nível de amálgama com a cultura grega. Portanto, não é no Renascimento onde se dá, viu, Carlos, a meu ver, se dá esse encontro. Sim, já estava ali no início mesmo da jornada daquilo que nós chamamos de cultura ocidental. Né? Muito bem. Então, o que renasce no Renascimento? Não é esse amálgama que já estava sendo construído. O que se renasce é uma nova compreensão da cultura grega, produzindo um deslocamento do centro de gravidade, que vai do teocentrismo para um antropocentrismo. O que nasce no Renascimento, esse movimento inicial de deslocamento do centro de gravidade. A cultura medieval é claramente teocêntrica, Deus é o centro de onde tudo mais deriva, onde deriva a arte, a moral, a política, a visão de mundo. Né? E o homem é uma derivação desse centro divino. No Renascimento, daí dizer que o Renascimento é humanista, o humanismo renascentista, começa a se dar um deslocamento que faz esse movimento, que começa a fazer esse movimento, onde Deus é o centro e ele vai perdendo gradativamente o centro, colocando no centro a figura humana. No humanismo renascentista, o homem não é o centro ainda, mas claramente esse deslocamento teve início. Nós podemos dizer que o Renascimento, portanto, é o ponto de inflexão, não é, que marca que aponta que o sentido da curvatura está mudando, começa a mudar. A curva que apontava para o céu, agora começa a desenhar uma curvatura que vai apontar para a Terra. Né? Então, nessa metáfora espacial da Terra e do Sol, do céu, não é, medieval, para a Terra moderna, o Renascimento seria esse ponto de inflexão. Não é? E como todo ponto de inflexão, ele traz aí, ele está na vizinhança do que anoiteceu e na vizinhança do que ainda vai amanhecer, que é a cultura moderna, tipicamente antropocêntrica. Então, para a gente compreender com profundidade o sentido da obra de Maquiavel, seria interessante, pegando carona na pergunta, no questionamento do Carlos, trabalharmos um pouco no sentido do humanismo em Maquiavel, antes da gente entrar diretamente no texto. O sentido do humanismo, que é quase sinônimo, humanismo de renascimento.
Então, é o seguinte, eu proponho para a gente entender o humanismo de Maquiavel e do humanismo como um todo, em geral, que a gente entenda a história da civilização ocidental à luz de um conflito. Essa é a minha proposta de entendimento. É uma colaboração minha, eu não vi isso ainda expresso por ninguém, mas meu compromisso não é com novidade, né? Longe disso, nem com originalidade, e sim com esclarecimento. Eu acho que esse ver a história da civilização ocidental à luz desse conflito que eu vou dizer qual é, eu acho que traz, não esgota, evidentemente, todos os assuntos, claro, longe disso, mas traz aspectos importantes, a meu ver, importantes, sobretudo, para a gente entender o sentido da obra do Maquiavel. O conflito é entre, digamos assim, dois impulsos, tanto o impulso da cultura quanto o impulso do indivíduo. Vamos dizer assim, dois impulsos arquetípicos. Vou chamar um de impulso teocêntrico e outro de impulso antropocêntrico. Entender isso como impulso arquetípico. Se são impulsos arquetípicos, significa dizer que eles estão sempre presentes, né? Eles são sempiternos, sempre presentes em conflito na cultura do Ocidente, sendo que, durante o medievo, o impulso antropocêntrico recalcou o impulso. Não, perdão. No medievo, o impulso teocêntrico, por evidente, recalcou o impulso antropocêntrico. Vou dar alguns exemplos sobre isso para esclarecer bem essa questão, que vai dar uma boa base para a gente, a partir dela, produzir um encontro proveitoso com o texto maquiavelista, né? Não maquiavélico, porque pelas razões que a gente conhece. Quando eu digo que o impulso antropocêntrico foi recalcado, eu estou usando o recalque no sentido freudiano, ou seja, ele não foi dissolvido, ele foi recalcado, ou seja, ele continua vivo, mas recalcado. E se é recalcado, significa que há forças de recalque. Se essas forças de recalque esmorecem, o recalcado retorna. Certo? Então, essa ideia de recalque freudiano, acho que vem bem a calhar para o que eu estou querendo dizer. O recalque só mantém o recalcado, só permanece na condição de recalcado se forças lhe impuserem esta condição. Ou seja, há todo um gasto de energia para manter o recalcado na sua condição de recalque, tá certo? Se essas condições de recalque, se essas forças recalcantes forem perdendo sua força, o recalcado volta. Né? Então, nós podemos dizer, à luz dessa chave de leitura, que no Renascimento o impulso antropocêntrico recalcado começa a ser desrecalcado. Nós podemos, então, dizer que a obra de Michelangelo, de Leonardo da Vinci e mesmo a de Maquiavel são forças desrecalcantes do impulso antropocêntrico. Essa é a minha proposta de chave de leitura, que depois eu submeto ao senso crítico de vocês. Tá certo, gente? Então vamos lá, vamos trabalhar esse jogo aí desse conflito do impulso teocêntrico, Deus no centro, e o impulso antropocêntrico, o homem no centro. O homem no centro. A gente pode, com essa chave de leitura, ler diversas, né? Atravessar a cultura do Ocidente e identificando, em quase todos os momentos, a emergência desse conflito. Né? Durante o medievo, o, o recalque, né? do impulso antropocêntrico. Veja, recalque, não diluição, não o apagamento, a destruição do impulso antropocêntrico.
Porque se ele é do tipo arquetípico, ele pode ser recalcado, mas não pode ser destruído. Tá? Muito bem, então vamos pegar, para a gente entender isso, né? Eu sugiro que a gente veja aí, consulte rapidamente os dois mitos mais conhecidos, mais importantes na nossa cultura, mitos de origem do homem, da nossa cultura, que é o mito, claro, judaico-cristão, e o mito grego. Se a gente ler esses dois mitos de fundação, de origem do homem, se nós lermos esses dois mitos comparativamente, em meio às diferenças que todos nós sabemos quais são, né? No mito grego não existe a figura do Deus criador, né? Que desde do nada cria fora de si o mundo e nunca se confunde com ele, né? É um Deus transcendente que cria o mundo fora de Deus e nunca se confunde com ele e vê sempre a sua obra desde fora e diz assim, e no segundo dia, e ele viu que era bom, no terceiro dia, feita a obra, no terceiro dia ele viu que era bom, sempre de fora, sempre observando a sua obra, desde fora do mundo. É um Deus sobrenatural, fora da natureza. Né? Sendo que no mito grego, não. A criação do mundo e dos deuses é um único e mesmo processo. Na realidade, a criação do mundo é a criação dos deuses. Né? A teogonia é uma cosmogonia. Então, a parte essa diferença radical de de deuses imanentes no mundo grego e de Deus transcendente no mundo judaico, na visão judaica, eu identifico para atender ao interesse daquilo que eu estou querendo trazer à tona, que é esse conflito entre o impulso teocêntrico e antropocêntrico, eu identifico aí alguns pontos em comum. Não é? O primeiro ponto é que, em ambos os relatos míticos de origem do homem, em ambos, o surgimento do homem, eu vou falar homem assim, no sentido genérico, perdoe o vício de linguagem antigo, né? Quando eu falar homem, se eu falar homem, entenda ser humano, né? Claro. Então, a origem do ser humano, em ambos os mitos, ele é narrado como uma extraordinária e violenta e, de certa maneira, trágica transgressão à ordem vigente, à ordem até então vigente. Em ambos os mitos, o surgimento do ser humano é narrado como uma ruptura, como uma transgressão, não sem razão. E aí tá, e essa ruptura e essa transgressão reside aí o fundo do conflito entre teocentrismo e geocentrismo. Então, a ida ao mito de origem nos traz material muito rico para uma hermenêutica, não apenas da nossa condição, seres humanos, mas também de uma hermenêutica da cultura que pode ser lida, minha proposta, segundo o conflito, sob a chave do conflito entre os impulsos teocêntricos e antropocêntricos. Então, vamos ver o que eu quero dizer. Então, quando o surgimento do homem surge com o homem, o surgimento do homem já é uma transgressão. Vamos pegar no mito grego. No mito grego, não é isso? A história do mundo é contada pela geração dos deuses, né? No princípio era o caos, quer dizer, sem forma, mas grávido de uma vocação para a forma. Então, do caos primordial, do sem forma primordial, surge a primeira forma. Do caos surge a primeira forma, uma forma tosca, bruta, que é a primeira forma que adquire a configuração de um lado a Terra, Geia, de outro lado o céu, Urano, que se mantém coeso
mediante a força de atração mútua do Eros. Então, nós temos três deuses, né? A deusa Terra, o deus Céu e Eros, que mantém esse princípio masculino e feminino, né? Portanto, produtivo, produtor, né? Capaz de gerar descendência. E primeiros deuses, primeira geração, depois vem a segunda geração, que implica um acréscimo de ordem e de complexidade e de ordem. A terceira geração, que implica um outro ganho, mais ainda, e assim vai. A quarta geração, sempre crescente em organização e em distinção. Diferença, ganhos de diferença, mas a manutenção da coesão. Até chegar à geração dos titãs, não é? Geração dos titãs. Um dos titãs, né, emblemáticos da sua geração, o deus Cronos, né? O titã Cronos, deus do tempo, mas é um tempo ainda muito bruto. Ele cria e destrói. Ele gera os seus filhos e devora os seus filhos, né? Então, nessa temporalidade crônica de Cronos, a estabilidade das coisas é muito difícil, porque ele ergue e destrói coisas belas. Ele ergue e destrói. Ele ergue e destrói. Num certo momento, ele gera Zeus e seus irmãos, não é? E Zeus se rebela contra essa força destruidora de seu pai Cronos e tenta vencê-lo. Veja, ele é um deus, Cronos. Cronos não pode ser morto, nenhum deus pode ser morto. Os deuses gregos são imortais, ainda que não sejam eternos. Eles não são eternos porque eles nasceram num certo momento. Daí para frente, eles são imortais. Se eles fossem eternos, eles seriam eternos, né, nessas duas direções, né? Eles, uma vez nascidos, eles são imortais. Então, Cronos não pode ser morto. Mas Zeus se rebela contra essa voracidade destruidora de seu pai e se alia, aí sim, começa a história, se alia com outro titã, um irmão de Cronos, que é o titã Prometeu. Então, Prometeu, o irmão de Zeus, se alia com o filho de Zeus, com um deus da geração subsequente. Por ser uma geração subsequente, os deuses subsequentes têm a missão de apresentar, oferecer, constituir um ganho de organização, um acréscimo de organização ao real. Cada geração subsequente significa um avanço de ganho, um avanço na constituição da diferença e da organicidade. Então, a vocação da geração de Zeus era essa, mas era impedida pela voracidade de Zeus. Portanto, para Zeus e seus irmãos, para Zeus e a sua geração, cumprirem a sua missão, eles tinham que conter a voracidade destruidora de Cronos, né? E se alia com um titã, Prometeu, que Prometeu, traindo a sua geração, se alia a Zeus e com isso eles, né, Zeus consegue extrair do ventre de Cronos seus irmãos, né? Restituindo-lhes a vida, e castra Cronos. Castra Cronos. Nessa cena ali, belíssima, né? Aí do sangue de Cronos no mar vai surgir Afrodite, não é isso? Então, veja, Cronos castrado, ele já não produz mais, ele já não produz mais monstruosidade. É um tempo contido. É um tempo agora que passa acumulando os seus ganhos e sem mais e destruindo a cada momento o que se construiu. Agora, com esse Zeus, com esse Cronos domado, com o tempo domado, aí sim pode surgir essa matéria fina, que é a matéria-vida, não é isso? Então, Zeus e os seus irmãos conseguiram esse salto extraordinário, não é? São os deuses da crosta terrestre. Então, viceja a vida, vicejam os animais, e Zeus dividiu o mundo com seus irmãos, dando a cada um de seus irmãos a gerência de uma região do mundo. Netuno, Poseidon, né?
possuindo nos mares, Hades nas profundezas, Ártemis, as florestas e etc. Agora o mundo está perfeitamente organizado, mas há ali uns animais muito formosos que, aos olhos de Prometeu, que não está sob o jugo, isso é importante. Prometeu não está sob o jugo dos deuses olímpios, porque ele é um deus da geração anterior. Então, Prometeu, olhando aqueles animais tão formosos, mas vivendo uma vida meramente natural, ele vê naquilo um desperdício e rouba do deus Sol, né, um raio de fogo e doa a esses animaizinhos tão formosos e tão estúpidos na sua mera naturalidade. Com esse fogo que Prometeu roubou ao céu, ao Deus Sol, com esse fogo, esses animaizinhos tornam-se seres humanos. Seres dotados de inteligência que até então era prerrogativa dos deuses. Então, esses animais, em alguma medida, são como os deuses, mas sem selo, porque são mortais. Então, esses animais é um cruzamento da naturalidade dos animais com uma sobrenaturalidade que lhe foi dada não pelos deuses olímpicos, e sim pelo um Deus mais primitivo em relação aos olímpicos, um Deus mais bruto, um Deus que se insubordinou contra a ordem dos deuses olímpicos. Zeus, enraivecido com a decisão de Prometeu de dar o fogo da inteligência aos homens, a esses que se tornaram homens, não pode desfazer o que Prometeu fez, porque um Deus não pode desfazer o que o outro fez. Os deuses gregos não são plenipotenciários, não. Eles têm limites no seu poder. Então, ele não podia desfazer o que o Prometeu fez. Portanto, ele vai castigar Prometeu, não é isso? Fazendo-o amarrar no Monte Cáucaso, de modo que, durante o dia, um abutre lhe devorasse o fígado, e à noite esse fígado seria reconstituído para que o tormento tivesse sequência no dia seguinte e assim para toda a eternidade. Para mostrar o grau de insatisfação de Zeus com aquela nova realidade dos seres humanos. E, aos seres humanos, Zeus vai também impor um castigo, que é a caixa de Pandora, mas é uma outra história que não cabe aqui a gente citar, para não ficar muito longo e muito disperso. Então, é importante aí o seguinte: os seres humanos surgiram à revelia dos deuses de última geração e contra, não só a revelia, contra a sua vontade. E o senhor da humanização dos homens, Prometeu, é castigado por isso. Então, o surgimento do ser humano já surge com o surgimento do ser humano surge um contencioso. Homens, seres humanos e divindade. Esse contencioso não é acidental, não é algo que se acrescenta ao ser humano. Está mesmo na sua origem. O ser humano surge neste e deste contencioso. Portanto, esse contencioso lhe é essencial. Se ele é essencial, ele não pode não ser. Entendeu? Então, está aí a origem mitológica do conflito entre os impulsos antropocêntrico e teocêntrico. Vamos para o mito judaico-cristão, que, guardadas as suas enormes diferenças, comunga deste mesmo ponto de vista no qual o ser humano surge a revelia de Deus e o que estabelece um contencioso entre o humano e o divino. Se no mito grego a humanidade dos seres humanos não é devida aos deuses olímpicos, e sim
há um Deus de geração anterior, nós devemos à nossa humanidade não aos deuses de última geração que governam o mundo, e sim a um Deus mais profundo, mais obscuro, mais bruto, vis-à-vis os deuses olímpicos. No mito judaico, esse drama se repete, também se verifica. Não é? Você veja, Deus criou todas as realidades mediante a sua voz, a sua palavra engendradora de realidades. Não é? E que se faça isso, que se faça aquilo, e as coisas iam se fazendo na medida da palavra engendradora de realidade divina. O ser humano, Adão, é o único dos entes que não foi criado pela palavra nomeadora, pela palavra engendradora de realidade divina. Ele foi feito, né, no barro, não é isso? Quer dizer, um elemento material inscrito na história natural, não é isso? Na teoria evolucionista descrita por Darwin, do barro, e desse barro ele inocula o hálito nas narinas de Adão, e é desse hálito, dessa pneuma, desse ar, que vem a vida desse ser. Né? O espírito da vida. Esse Adão, ainda, na leitura que eu faço, ainda não pode ser considerado propriamente um ser humano. Nós podemos dizer que depois Eva, que nasce da costela, né? Esse Adão e Eva não podem ser propriamente considerados seres humanos. Isso é um equívoco grave, considerá-los seres humanos. Não. Porque eles ainda não estão lançados no simbólico, como diria o Lacan. Deixa eu dizer. Esses, Adão e Eva, e todos os demais seres do Éden, vivem em perfeita harmonia com o meio ambiente, diríamos hoje, porque eles são seres naturais. Todos os seres naturais estão sob um único e mesmo princípio de governo, as leis da natureza. Nesse momento, Adão e Eva não se distinguem dos demais seres nesse quesito. Todos os seres estão sob um único e mesmo império, o império de Deus ou o império da natureza, conforme queiram. Acontece que ao encontro da mulher com um ser que ainda não tem forma, só vai ter forma depois, a forma da serpente. E esse ser pergunta, mas sim, ela diz, podemos usufruir de tudo, menos daquelas duas árvores que se encontram no centro do Jardim do Éden. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e da árvore da vida eterna. Duas árvores. Aí, aquilo que vai ser nomeado de serpente posteriormente diz, mas por quê? É porque se nós comermos, nós morreremos. Aí, isso que vai se chamar serpente, que é o equivalente no mito grego ao Prometeu grego, diz, não, vocês não vão morrer. Vocês vão abrir os olhos, pelo contrário, vocês vão abrir os olhos. Deus teme que vocês sejam como eles. E dá o fruto. E esse fruto é comido. E tal como a serpente, isso que vai ser chamado de serpente posteriormente, disse, eles não morreram e abriram os olhos. Ao abrir os olhos, eles se confrontam com a sua nudez. Aí, eles se tornam seres humanos.
ao confrontarem-se, ao se reconhecerem nus. Nenhum animal se reconhece nu. Então, o primeiro ato da humanidade, que testemunha a humanidade de Adão e Eva, esse ato de abrir os olhos e se reconhecerem nus. E se envergonharem desta condição. Se envergonharem de uma condição, de uma natureza exposta. É como se fosse um ser humano que ainda é ser humano, mas ainda não dispõe de cultura. Está despido de cultura. Isso é ultrajante. É disso que se envergonha Adão e Eva. É disso. De um homem, de um ser humano ainda não revestido com a cultura. É esse o ato inaugural. E Deus se revolta. E Deus expulsa, castiga, expulsando do Jardim do Éden para que pudesse ter início a nossa aventura humana sobre a Terra. Então, veja, nesses dois mitos, o humano surge em contradição com a lei que governava o universo até então. Agora nós temos duas leis. Aquela que governava e essa outra que surge no mundo a partir do próprio homem. O mundo se duplica. Porque o ser humano agora não está, tanto no mito grego quanto no mito judaico, como uma peça a mais do mundo natural. Ele abandona a história natural para criar a sua própria história. Agora nós temos duas histórias. A história natural e a história do homem. Diante dessa radical, do ineditismo, dessa situação, o homem olha para si e para fora de si em busca de uma orientação para guiar a sua aventura histórica. Os animais e as plantas não precisam dessa orientação porque eles já estão naturalmente orientados pela natureza que lhe é própria. O peixe daquela espécie, a planta daquela espécie, já tem o seu agir determinado pela natureza que lhe é própria. Nós saímos desse lugar e fomos para um lugar da ausência dessa determinação, para um lugar de liberdade. Então, como orientar a nossa aventura nesse mundo ignoto, nesse mundo por construir? Como? Aí surgem dois arquétipos. Um arquétipo teocêntrico e um arquétipo antropocêntrico. Surge aí como forças de orientação para esse que é essencialmente desorientado. Tá certo? Então, muito bem. Vamos pegar um outro exemplo para tornar, a meu ver, claro. Dois exemplos para tornar claro essa questão do conflito entre o norte, que seria Deus, versus um outro norte, que seria o próprio homem, com a sua própria orientação. Pegar dois exemplos mitológicos desse conflito. Um da cultura grega e outro da cultura judaica. Vamos pegar ali na cultura judaica. Depois da travessia do Mar Vermelho, sob o comando de Moisés, que retira o seu povo, que guia o seu povo fugindo, né, do cativeiro no Egito, atravessa o Mar Vermelho, e há uma peregrinação, né,
sem rumo definido, e já se passam 40 anos, e o povo já começa a esmorecer, já começa a se estabelecer uma crise, e Moisés se retira para o Monte Sinai. E lá, diante da sarça ardente, aquele fogo que queima, mas não consome, ele recebe, então, a tábua, né, para servir de orientação. A tábua com os 10 mandamentos, para servir de orientação nessa errância, que até então não tinha orientação. Mas como ele demorou muito tempo ausente da comunidade, quando ele volta, ele encontra, por obra, por liderança do seu irmão Arão, o povo adorando um Deus cuja imagem foi criada pelo próprio homem, o bezerro de ouro, não é isso? Então aqui, está de novo aí, o conflito do impulso teocêntrico, Moisés, e o impulso antropocêntrico. Nós criamos o nosso Deus com as nossas próprias mãos, porque nós somos o único guia possível para a nossa jornada, nós os homens. Então está aí, né? O estabelecimento disso que eu estou chamando desse conflito entre os impulsos antropocêntricos e teocêntricos. Sabemos tudo. Moisés lança as tábuas, né? E abre-se uma fenda, e nessa fenda, essa fenda traga não só o bezerro de ouro, como todos os seus adoradores. Não é isso? Então está aí estabelecido, o judaísmo se estabelece como uma vitória do impulso teocêntrico contra o impulso geocêntrico. Ele foi recalcado, o impulso antropocêntrico, para as profundidades da Terra. Tá certo? Está aí. E vai ser demonizado toda e qualquer aparição desse impulso teocêntrico. É uma cultura nitidamente teocêntrica. Todo impulso antropocêntrico vai ser demonizado. No mito grego, nós também temos episódio desse mesmo matiz. Tem já a história do Prometeu e o castigo infligido a Prometeu pelos Zeus, não é? Ter o fígado devorado eternamente, e os homens com a caixa de Pandora que trouxe todos os males, né? Mas tem um outro episódio também emblemático, que é o episódio de Prometeu, de Édipo Rei, de Édipo. Esse também pode ser lido, essa é a minha proposta, ler o mito de Édipo à luz ler o mito de Édipo à luz desse conflito arquetípico entre impulso antropocêntrico e teocêntrico. Édipo é aquele que, né, recebeu o oráculo de que iria matar o pai e casar com a mãe, e ele tinha os reis de Corinto como seus pais. Então é fácil, ele toma a decisão à luz da sua inteligência, não é? Ele toma a decisão, é fácil. Basta eu nunca mais voltar a Corinto, nunca mais encontrar os meus pais, que eu estaria salvo desse oráculo, porque esse oráculo não tem o poder de me impor o meu destino. Eu, à luz da minha inteligência, sou capaz de vencê-lo. Então, a luta que Édipo se lança é uma luta pode ser lido entre o impulso antropocêntrico, baseado na inteligência humana, versus o oráculo, que é a expressão do destino imposto pelas moiras, pela uma força divina. Então, ele se recusa, simples, se recusa a voltar a Corinto e vai andando a ermo, e lá ele encontra uma comitiva, uma desavença, ele mata todos da comitiva, menos um, né, que escapa, e segue em frente e encontra
Tebas, né? O reino de Tebas, assolado por uma terrível praga. Praga essa é imposta pela Esfinge, né? Esfinge, aquele ser, um leão alado, cabeça de mulher, corpo de leão, asas, né? E que impõe enigmas aos passantes. E essa esfinge é responsável pela peste que assola, pela maldição que assola Tebas. Fato esse agravada essa peste pelo fato de Tebas estar sem rei, porque o rei foi o rei de Tebas, o Laio. Ele foi morto por assim a comunidade entendia, por um assaltante de estrada. E Tebas oferece, então, quem vencesse a Esfinge herdaria o trono. Édipo, muito orgulhoso não, muito consciente, muito ciente da potência da sua inteligência, vai ao encontro de um combate à morte, né, com a Esfinge. E aí esse momento é belíssimo e traz bem, ilustra, a meu ver, bem, isso que eu estou chamando desse conflito entre os dois impulsos arquetípicos de que já falei. A Esfinge diz, decifra-me ou te devoro, não é isso? Então ela lança o enigma e se estabelece aí um combate à morte. O que é que, quando nasce, tem 4 patas, ao meio-dia, de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3 patas. E Édipo, aí tem o centro da beleza do mito, o Édipo responde, o homem, que quando nasce engatinha, tem 4 patas, ao meio-dia, no vigor da sua maturidade, caminha sobre 2 pernas, e no final da vida, ao quebrado, ele tem as 2 pernas, mas precisa do auxílio da bengala, constituindo assim a sua terceira perna. Diante do enigma decifrado, a esfinge é como se a inteligência de Édipo lançasse uma luz cegante nos olhos da esfinge, que se debate, quebra as asas e cai no precipício e morre. Então, olha só, a resposta do enigma é o homem. Então, nós podemos dizer que Édipo é o patrono, nessa minha leitura, Édipo é o patrono arquetípico do impulso antropocêntrico. Édipo é o patrono mítico do impulso antropocêntrico, porque a resposta com qual ele venceu o mistério, ele venceu a opressão da obscuridade que vinha da esfinge, é o homem. A resposta do Édipo é o homem. A resposta para o homem é o homem. Então, com isso, Tebas reconhece o grande feito de Édipo e concede como prometido não só o trono, como o leito da rainha viúva. E Édipo vai governar como um rei sábio durante muitos anos. Vai ter 3 filhos com a rainha. 3 não, 4. Antígona, Ismene, Polinice e Telpes. 4, mas a maldição volta. E a maldição volta, Édipo manda o seu cunhado, Creonte, ao oráculo saber as razões pelas quais a maldição voltou. E o oráculo é claro, porque Atenas, Tebas, ainda não fez justiça contra o assassino do rei Laio. Aí Édipo se dá conta realmente, quando eu cheguei, o rei já tinha morrido e nós estávamos tão ocupados na questão da peste, da esfinge, e que esquecemos isso. Então, está na hora de fazer esse reparo e dar punição a esse que matou o rei. Édipo não sabia que era ele próprio. E nas investigações que seguem, mediante o cego adivinho Tiresias, né?
ele vai perceber, vai descobrir que ele não só matou Laio, como ele, ao matar Laio, ele matou o próprio pai e não só casou com a própria mãe, como teve filho com elas. Diante do reconhecimento disso, ele se cega e vai sair de Tebas e vai errar durante muitos e muitos anos. Né? Então, isso é muito esclarecedor. Veja, o que o mito grego está dizendo é que a inteligência brilhante de Édipo foi suficiente para vencer a Esfinge e foi suficiente para governar com justiça, mas não foi suficiente para conduzir o seu destino. Há um limite claro ao poder humano, que nunca é maior do que aquilo no qual ele está contido. Então, se nós temos no mito judaico uma vitória cabal, clara e inequívoca do impulso teocêntrico contra o impulso antropocêntrico, no mito grego nós temos algo mais matizado, mais, digamos assim, confuso, mais tenso. Ao mesmo tempo que reconhece o poder da inteligência humana, desse espírito antropocêntrico de Apolo, que diz: eu não vou cumprir o destino porque tem uma faculdade em mim que me permite fugir dele, e no final ele reconhece que ele está enganado quanto a isso. Então é como se fosse o seguinte: é o impulso antropocêntrico que precisa sempre reconhecer o outro maior que ele, que é o impulso geocêntrico. Né? Então, isso aí dá esses elementos, esses dois mitos e os mitos de origem, os elementos com os quais eu quero continuar para a gente entender o humanismo em Maquiavel. Quando o cristianismo encontra a cultura grega no Oriente Médio, ele encontra a cultura grega e esse encontro ele vai ser extremamente fértil. E um dos seus filhos desse encontro é uma criação incrível da cultura ocidental, que é a coisa que não tem paralelo, não tem similar em outras culturas, que é uma teologia. Então, fundou isso, uma teologia, uma ciência de Deus, um saber científico sobre Deus, de tal maneira que as escrituras pudessem ser lidas num registro distinto daquele registro que era lido até então pela tradição judaica, da Cabala, uma leitura hermenêutica de busca de sentidos. Não, agora é uma outra leitura que busca sentidos mediante a razão, não é? Os instrumentos da razão. A razão que foi definida e todo o conceito, assim, o arsenal de recursos da razão foram estabelecidos por Platão e Aristóteles. Então, veja, o cristianismo sentiu necessidade de produzir uma ciência de Deus, uma teologia, porque o cristianismo é ali, nesse ambiente, a primeira religião prosélita. As demais, que faz proselitismo, que converte os gentios. Né? Todas as demais religiões, seja a judaica, seja a grega, seja a Babilônia, seja etc., eram religiões de inscrição cultural, étnica. A pessoa nasce num ambiente, herda ao mesmo tempo uma língua e uma religião. Não é isso? Não há proselitismo. A vocação do cristianismo desde o início seria ser uma religião que se dirigisse aos gentios, né? Aos pagãos, e, portanto, precisava convencer. E nesse movimento de convencimento, uma ciência de Deus, uma teologia, era muito importante. Então, essa teologia se constitui assim e ela vai, vamos dizer assim, consagrar com fundamentos racionais, poderosíssimo, o teocentrismo. Então, durante toda a Idade Média, nós temos o recalque do antropocentrismo e a vigência do teocentrismo. E temos mais. E temos que a alta cultura passa a ser monopólio de uma casta muito, muito
particular da sociedade, os monges. A cultura, na Idade Média, ela vive e sobrevive dos mosteiros, né? E assim, muito bem. Então, no Renascimento, começa a haver uma mudança de mentalidade, né? Aquele espírito antropocêntrico que fora recalcado começa a encontrar situações econômicas e políticas favoráveis a esse, vamos dizer assim, esse lento, mas sempre progressivo e constante desrecalcamento. Então, estou entendendo o humanismo renascentista como os momentos iniciais do desrecalque do impulso antropocêntrico. Então, quando a gente fala assim, Maquiavel é um humanista, um dos personagens mais emblemáticos do humanismo renascentista, né? Como Michelangelo, né? Como Michelangelo, né? A gente vê, você já falou da outra vez, o rei Davi. O rei Davi é um personagem bíblico, mas o que se vê no rei Davi de Michelangelo é a sua naturalidade, a força da sua naturalidade, a força daquele corpo humano, aquele corpo de um homem, que se vê ali não é espiritualidade, é a força da natureza como força espiritual, e não o contrário. Basta ver também o Moisés dele, né? O Moisés do Michelangelo. Né? Você vê no Moisés de Michelangelo, as esculturas estão quase que ocultas. Ele sentado naquele trono, né? Aquela figura fortíssima, belíssima, aquelas barbas, há uma espécie de um chifres assim, muito estranho. E as esculturas quase que mal se percebe na mão dele. Né? O centro não é a escultura. O centro não são as escrituras ali, a tábua. Não é? O centro ali é o próprio Moisés, com a sua força humana, quase que sobre-humana, mas humana. Então, aí são figuras assim, exemplares desse humanismo, né? Renascentista, que começa a fazer um movimento de deslocamento do centro de gravidade de Deus para o homem. Né? E isso vai, a gente pegar assim, aquele romance célebre, né? Da Mary Shelley, né? Mary Shelley. Olha só, Frankenstein, ou o Prometeu moderno. 1918. 1918, o ano que Marx morreu. Marx nasceu. E o Marx, na sua tese de doutorado, de 41, a diferença entre a filosofia da natureza de Epicuro e Demócrito, ele vai fazer uma louvação a Prometeu, identificando Prometeu como essas forças que começam a brotar do engenho humano, a indústria, o uso da ciência, do saber, para desrecalcar forças da natureza que estavam encerradas na natureza. Ele identifica esse movimento como Prometeu. Né? Então, assim, a modernidade esse deslocamento do centro de gravidade, que se inicia no Renascimento, na modernidade capitalista, na Revolução Industrial, é como se chegasse ao seu ápice. Né? Então, hoje nós estamos sob a égide, sob o império do impulso antropocêntrico, né? Que expulsou do centro o teocentrismo. Não aboliu, porque não pode abolir, porque o teocentrismo é um arquétipo, é um impulso, né, arquetípico. Tá certo? Então, Maquiavel está aí nesse albor, né? Nessa manhã, na qual esse ponto de inflexão das duas curvas, né? Tá certo? Então, muito bem. Dito isso, vamos tentar começar
a entrar nesse livro famoso, célebre, chamado O Príncipe, né? Então, veja, o Maquiavel ele é humanista também porque ele é um homem do mundo. É um homem de cultura, não é? Conhece os clássicos, mas é um homem do mundo, diferentemente dos homens de cultura do medievo, que eram homens todos de mosteiro, de convento. Isso fica muito claro ali no Nome da Rosa, não é isso? Ou a gente lê o livro ou a gente viu o filme, não é? Está ali a cultura era guardada, guarnecida, ela sobrevivia fora do mundo, nos mosteiros, naqueles paraísos artificiais. Não, Maquiavel é um homem do mundo. Ele é humanista porque ele é um homem do mundo. Vamos ler aqui, vou ler um trechinho rápido, da carta a Francesco Vettori, uma carta do final de dezembro de 1513, Maquiavel já no exílio, não é isso? Maquiavel, quando o Médici volta ao governo, ele que serviu ao governo anterior, né, que era um governo anti-Médici, ele é preso, torturado e exilado. Ele mora ali num sítio dele, numa chácara, aos arredores de Florença, né, uma espécie de ostracismo. Né, e ele descreve a esse Vettori, que é o embaixador florentino em Roma, ele escreve e descreve as condições do seu exílio, o seu dia a dia, e dá notícia de que ele está terminando, já tinha terminado, um livro de Principato, né? Que depois vai ter o nome de O Príncipe, né? E ele descreve, muito interessante essa carta, está na coleção, no volume Maquiavel da coleção Os Pensadores, talvez o principal, mais importante empreendimento editorial da história do livro no Brasil, essa coleção Os Pensadores, né? E, então, essa carta, célebre carta, consta do volume Maquiavel. Então, ele diz, é muito pequeno, ele começa a descrever que de manhã ele acorda, vai para o bosque lá da chácara dele, gerenciar o recolhimento de lenha, porque ele vive de vender lenha, então ele trabalha, depois ele vai almoçar, depois à noite, no final da tarde, ele vai beber, jogar cartas com os lavradores, lá, os camponeses da região, um jogo de carta aos gritos, que dá para escutar os gritos do vilarejo vizinho, né? Ele descreve isso, né? E à noite ele se recolhe, depois desse dia onde ele trabalhou, gerenciou lá os empregados para o recolhimento da lenha, de onde ele tira o seu ganha-pão, depois de ter vagabundeado o jogo de cartas, né, e aos gritos e bebendo, ele se recolhe. Aí diz assim, é muito importante isso aqui, para a gente entender o humanismo, o sentido do humanismo em Maquiavel, o humanismo esse como o início do deslocamento do centro de gravidade, do impulso teocêntrico para o impulso antropocêntrico. Ele fala assim, para casa. Aí diz assim, estou citando Maquiavel nessa carta ao Vettori. Chegando à noite de volta a casa, entro no meu escritório e na porta dispo as minhas roupas cotidianas, sujas de barro e de lama, e visto as roupas de corte ou de cerimônia e, vestido decentemente, penetro na antiga convivência dos grandes homens do passado. Quer dizer, ele vai ler. Ele descreve, isso é muito importante. Então, depois de ter passado o dia inteiro na vida mundana, trabalhando, bebendo e jogando cartas, ele chega em casa, tira essas roupas, né, mundanas, sujas de barro, sujas de um dia de trabalho no campo, né, e veste as roupas de corte ou de cerimônia. E, vestido decentemente, penetro na antiga convivência dos grandes homens do passado. Ele vai ler Petrarca, Dante, Boccaccio, Tito Livio, Tucídides, à noite, no final do dia. Aí fala assim, por eles acolhido com bondade,
nutro-me daquele alimento que é o único que me é apropriado e para o qual nasci. Não me envergonho de falar com eles e lhes pergunto da razão das suas ações e eles humanamente me respondem. Olha só, isso aí, nós temos que... Quer dizer, é um homem de cultura lento, um homem do Renascimento. O homem do medieval, do medievo, ele estava trancado nos monastérios, naquela vida monacal, e ali se dedicava a estudar Aristóteles, a estudar todos os exegetas e todas as teologias, né? Fora, apartado do mundo. Aqui não. O Maquiavel, depois de um dia de vida mundana, de uma vida normalíssima, é assim, encharcado de mundo, encharcado de mundaneidade, que ele vai ao encontro dos clássicos. Entende? É diferente? A leitura dos clássicos é uma forma de dar conta da vida mundana que ele viveu. É uma forma de dar sentido à sua vida mundana. Não há... Apenas ele despe uma roupa e veste outra para estar à altura, mas é o mesmo homem que acabou de fazer aquela experiência comum a quase a esmagadora totalidade dos homens do seu tempo. Entende? Então, veja, Maquiavel escreveu O Príncipe depois de 12 anos de uma vida intensa política. Não de uma reflexão sobre a política, de uma vida intensa. Ele participou das embaixadas de Florença a Roma, a França, a Pisa. Ele foi segundo secretário do conselho que governava Florença durante 12 anos. Não é? Uma vida intensa em Florença, a instabilidade do governo, a ameaça das invasões estrangeiras. Então, é depois dessa vivência, é depois de ter ido ao campo, que ele se recolhe para ter com o pensamento, com os clássicos do pensamento. Isso também, a meu ver, essa imagem diz muito do sentido do humanismo do Maquiavel. Entendeu? Ele rompe, ultrapassa, ele cria uma ponte que não existia entre o mundo da alta cultura e a vida tal como ela é. Essa vida tal como ela é muito importante. Não é? Então, essa foi... Eu convido para a gente dar... Deixa eu ver aqui uma anotação minha. Né? O capítulo 15 do Maquiavel, do Príncipe, né? Olha só esse capítulo. No capítulo 15, ele diz o seguinte, aqui está uma espécie assim, do método de Maquiavel para escrever o seu livro. Né? Ele fala assim, todavia, no livro ele está se dirigindo ao príncipe, né? A quem ele dedica o livro, que é o Lourenço II. Né? É uma carta. Deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci de dizer. Esse tipo de livro, Um Príncipe, era um gênero literário muito comum à época. Ou seja, conselhos ao príncipe. Era muito comum. Teve um sujeito que fez um inventário nesse período e conseguiu localizar mais de 200 peças, mais de 200 livros desse tipo. Então, O Príncipe é um gênero literário comum à época. Ou seja, um livro que se escreve dirigido ao príncipe, mas conselhos ao príncipe. Mas há uma diferença radical aqui. Apesar de ser um gênero literário comum, o Príncipe de Maquiavel se distingue dos demais, porque os demais diziam, como se dissesse o seguinte, príncipe, seja um bom cristão, respeite a moral cristã, que o bom governo decorrerá naturalmente, virá por acréscimo. Seja um bom homem e o bom governo virá por acréscimo. Nisso Maquiavel se
distingue radicalmente. Por quê? Falamos na vez passada, vamos falar o tempo todo. Porque Maquiavel não vê a política com os olhos da moral. Porque com os olhos da moral não se é possível ver a política tal como ela é. Tá? Dito isso, vou agora pegar essa passagem do capítulo 15. Fala assim: todavia, como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. Assim, o meu intento é escrever coisa útil para ser aplicada para os que se interessam. Por ser este o meu interesse, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. Essa tradução não está boa, não. Vou pegar aqui, se vão me permitir rapidamente assim um italianozinho de botequim. No original está assim, ó. Ma, sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare diretto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. Se o nosso livro Xavier tivesse feito uma tradução literal, a coisa, a meu ver, ficaria mais clara. Então, vamos fazer assim, literal. Mas sendo o meu intento, escrever coisa útil a quem ela entende, a quem espera, a quem tem interesse, me foi mais conveniente ir direto à verdade efetiva das coisas. Andare diretto alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di esta. Não é? Então, assim, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito. Não, mais conveniente procurar a verdade efetiva das coisas. Isso é o centro. La verità effettuale das coisas. Porque os demais livros desse gênero não iam à verdade efetiva das coisas, iam a uma verdade suposta das coisas, como as coisas deveriam ser se todos nós fôssemos respeitosos dos preceitos cristãos. Se todo mundo fizesse o seu deverzinho de casa, as coisas deveriam ser assim. Não é esse o mundo que interessa a Maquiavel, e sim ir andar direto alla verità effettuale della coisa, ir direto às coisas como elas são efetivamente. Isso aí é uma marca de ruptura que o Maquiavel traz. Assim, isso depois virou um lema da fenomenologia, né? Ver as coisas tais como elas são. Para isso eu preciso o quê? Para ver as coisas tais como elas são. Me despir dos meus preconceitos, das minhas visões prévias e ter um olhar que flagre as coisas na sua realidade. E só assim, esse saber que flagra as coisas na sua verdade pessoal, só assim esse conhecimento é útil. Se não for assim, vai continuar sendo um conhecimento de exortação, exortando a que o príncipe seja bom, e o príncipe exorta aos membros do seu conselho que sejam bons, e esse príncipe, esses conselheiros vão exortar ao povo que eles sejam bons e piedosos. Não é esta a pegada do Maquiavel. Ele parte a partir do seu humanismo, ou seja, ele só encontrou os clássicos depois de ter vivido a vida na mundanidade, tal como ela é vivida pelos seres humanos reais. Só assim ele encontra os clássicos, portanto, é isso que lhe permite ver as coisas tais como elas são. Essa é a grande novidade do livro O Príncipe Maquiavel, e é isso que reside aí a grande comoção que o livro criou. Porque nós estávamos até então habituados a falar de política tal como ela deveria ser
Maquiavel fala, segundo ele, tal como ela é. A verità effettuale della cosa. Tá certo? Agora, para encerrar, eu vou dar uma olhadinha assim, lá no último capítulo, no 26, onde ele fala assim, muito diretamente com o príncipe, né, quem ele dedicou a obra, e aqui está a intenção política do livro. Né? Para quê? Por que ele escreveu? Né? Ele fala assim, não sei de época mais propícia para a realização desses propósitos. Então, ele entende a conjuntura na Itália, que não havia Itália, mas vamos entender, né? Daquela conjunto de reinos educados, como a mais propícia para a realização da unificação italiana. Maquiavel ele é um apaixonado pela causa da unificação italiana. E ele atribui aos príncipes essa responsabilidade. Nós estamos aqui em 1513, né? E a unificação só vai acontecer. Ele achava que a unificação italiana só poderia acontecer sob a direção da casa dos Médicis. Né? Ela vai acontecer em 1860, sob a direção da casa dos Savoia, não é? Vittorio Emanuele II. Então, esse livro se destina ao príncipe e tem o objetivo de contribuir para a unificação da Itália, porque não houve época, até então, não tinha havido época mais propícia para esse propósito. Então, é isso que está por trás do príncipe, esse humanismo, né, que significa o início desse deslocamento do centro de gravidade do teocentrismo para o antropocentrismo, e esse homem que escreve não mais numa torre de marfim, mas escreve sentindo o cheiro e tomando o pulso da vida nas ruas.